Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso sexto e último encontro da 10ª edição do Grupo de Estudos da Clínica de Trabalho Escravo e Tráfico de Pessoas da UFMG, que acontece no primeiro semestre de 2024. Hoje, dia 9 de maio de 2024, nós teremos a honra de receber aqui a doutora Luísa Nunes de Castro, na PUC, e a doutora Maria Odete Araújo. A doutora Luísa Nunes é mestre em Direito, Estado e Constituição pelo Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade de Brasília, da Sublinha Internacionalização, Trabalho e Sustentabilidade, especialista em Direito do Trabalho e Processual do Trabalho pelo IDP e Direito Aplicado ao Ministério Público do Trabalho pela Escola Superior do Ministério Público da União. É bacharel em Direito pela Universidade de Brasília, procuradora do Trabalho, secretária de Treinamento e Formação Continuada do MPT, colaboradora da Unidade de Capacitação do CNMP e integrante do coletivo Tecendo a Diversidade, no MPT. Também a doutora Maria Odete Araújo, que é juíza do trabalho do TRT da 6ª Região, mestre e doutoranda em Direito do Trabalho pela Universidade Federal de Pernambuco e membro do Grupo de Pesquisa de Direito do Trabalho e Teoria Crítica, também da Universidade Federal de Pernambuco. Nós ficamos muito honrados de vocês terem aceitado o nosso convite, doando o seu tempo aqui para nós somar nosso conhecimento de tantas pessoas que acompanham nosso grupo de estudos, que nós temos a honra de receber aqui pessoas de vários níveis de graduação e também do país, são pessoas de todos os estados que tem aqui praticamente, e agora eu já vou agradecê-las em nome também dos nossos coordenadores, da Lívia e do professor Haddad. Hoje nós temos a alegria de passar, eu vou passar a palavra agora para a Lívia, que vai fazer um comentário inicial, e logo em seguida eu vou passar a palavra para a doutora Luísa, para começar a sua exposição. Eu vou falar super rápido, só para dar as boas-vindas para Maria Odete e para a Luísa, né? O Leandro já leu, o currículo delas é vasto, amplo, todas duas muito conhecedoras do tema. Tenho certeza que elas vão abrilhantar e fechar com chave de ouro. Elas foram escolhidas a dedo para fazer o fechamento desse giro que a gente fez pelo Brasil, para que elas pudessem dar, né, uma perspectiva das pesquisas. Ambas, né, a Lu, eu tive o prazer, a honra de participar da banca dela de mestrado, conheço o trabalho dela a fundo. O da Odete também, né, eu tenho o prazer de conhecer o trabalho. Ainda não participei da banca, mas já estou convidando a Odete. Estou brincando. Mas, enfim, dizer que é uma alegria para a gente tê-las aqui conosco, que a UFMG está de portas abertas, esperamos que vocês voltem sempre, mas que vocês voltem para um café com pão de queijo, ao vivo, né, Luísa e Odete, para a gente poder prosear também. E dizer que é uma honra não só contar com vocês aqui, dizer, a única coisa que você esqueceu de falar, Leandro, no currículo delas, é que, na verdade, isso aí é do meu currículo, que eu vou pôr no meu Lattes, né, que eu tenho a honra de, além de tudo, chamar as duas de amigas. Então, eu fico muito feliz de vocês estarem aqui, né, conhecê-las como eu as conheço, sei que a gente vai ter um encontro muito frutífero. Eu vou ficar por aqui, mas eu talvez só feche a câmera pelas questões domésticas que, de vez em quando, né, nos atormentam às 7h45 da noite. Obrigado, Lívia. Luísa, você já fica à vontade. Obrigada. Vou perguntar primeiro se todos me ouvem bem. Eu vou pedir também para que me chamem de Luísa, tá? Sem esses usos de doutora, não precisa, podem me chamar de Luísa. Aqui eu acho que está numa dupla posição, né? Um pouco acadêmica, um pouco procuradora, então eu espero que a gente possa falar livremente, sem formalidades. Eu ia fazer esse acréscimo que a Lívia fez, eu acho que do meu currículo, eu acho que pela correria do dia a dia, quando a Mayra me pediu um currículo para apresentação, eu peguei o do Lattes e mandei, então acho que as informações mais importantes não estão aí, né, eu sou amiga da Lívia, tenho esse prazer, conheci Lívia academicamente no estágio de pós-doutorado dela na UNB, enquanto eu era aluna, eu era mestranda, né, e foi acho que um encontro desses muito especiais, de encontro acadêmico, mas também de uma grande amizade que surgiu depois disso. Tive a honra de tê-la na minha banca de mestrado e tenho a honra de continuar aprendendo com ela todos os dias. Eu não queria começar essa apresentação sem falar, por ser um grupo de estudo vinculado à clínica,
de trabalho escravo e tráfico de pessoas da UFMG, de como eu, enquanto aluna da Universidade de Brasília, que em toda a minha formação fui muito ensinada que a universidade ela tem que se fazer necessária, ela tem que enfrentar os problemas sociais que o Brasil tem, e, acima de tudo, ela tem que fazer isso com um tripé acadêmico, então, com ensino, com pesquisa e com extensão. Eu confesso que é realmente uma honra muito grande falar com um espaço da clínica, que talvez seja uma das iniciativas no Brasil, especialmente no campo do trabalho escravo, mas não só, que reúne realmente essas três fronteiras de forma muito brilhante e consegue ser um expoente em todas elas. É um orgulho muito grande estar aqui, e por isso, e também por falar num convite de uma amiga, eu confesso que estou um pouco nervosa. Porque a Lívia, Você quando está me em convidou, casa, ela falou assim, Luísa. A casa é sua. A casa é sua. obrigada, mas quando você me convidou, a Lívia falou assim, Luísa, fala da política pública, fala também um pouco sobre o MPT nas suas 5 regiões e um pouco da sua pesquisa, tudo isso em 20 minutos. Aí eu falei, socorro! Então eu pensei, gente, o que eu vou falar, na verdade, que dê para falar em 20 minutos para um público tão diversificado? Eu disse, vou falar daquilo que eu acho que talvez eu saiba falar melhor, que vou até mandar já a apresentação aqui para vocês, mas vou também, socorro, não tá deixando eu mandar, mas deixa eu compartilhar, pelo menos. Fiz uma apresentação, vocês vão ver que são mais fotos, porque eu sou muito visual, então eu gosto de ter foto aqui para a gente conversar. Mas eu vou falar, na verdade, um pouco de mim, que, enfim, talvez disso tudo seja o que eu consigo falar com mais tranquilidade. Até fiquei nervosa quando a Odete falou assim, a Luísa vai falar da política pública. Eu falei, ai meu Deus, eu não sei se eu vou falar da política pública, eu vou falar de mim e como é que eu me relaciono nesse universo inteiro, né? Então vamos começar. Como foi falado aí na leitura do mini currículo, eu sou procuradora do trabalho, então eu vim falar um pouquinho da atuação do MPT, mas, acima de tudo, eu vou falar como é que começa, né? A gente passa no concurso, um concurso de provas e títulos para a carreira de procurador e procuradora do trabalho. E você é lotado, na imensa maioria dos casos, você é lotado numa procuradoria de trabalho no município do norte do Brasil, às vezes de capital, mas quase sempre do interior. E lá você chega num ofício, um ofício que a gente chama de ofício generalista ou uma clínica geral, porque a gente pega de tudo, não tem uma especialização temática. E no meu caso específico, eu fui lotada na PPM de Marabá. Marabá fica no sul do Pará, e a gente tem como estatística, a gente costuma dizer que se Marabá fosse uma regional, ela seria a regional no Ministério Público do Trabalho, a terceira com maior número de denúncias de trabalho escravo do Brasil. Então, esse foi o meu começo. Era impossível com esse começo que eu não acabasse tendo que conhecer e estudar o trabalho escravo no Brasil, especialmente no sul e sudeste do Pará. Essa é uma foto da primeira fiscalização que eu participei. Foi uma fiscalização, é uma força-tarefa, mas é uma força-tarefa completamente atípica. Essa foi uma denúncia que chegou para o Ministério Público do Trabalho por meio de uma central de direitos humanos, de uma unidade que trata de direitos humanos na Polícia Rodoviária Federal. Ela chegou para a gente no domingo à tarde, e a fiscalização, que é essa foto, ocorreu na terça-feira de madrugada. E de madrugada porque as circunstâncias do caso exigiam que fosse feita o que a gente chama, né, que fosse estourado o caso de madrugada. Isso chegou no domingo, na PTM, na segunda nós reunimos os atores que participam de uma parte específica da política pública, que é o resgate, a Polícia Rodoviária Federal, o Exército Brasileiro, a Auditoria Fiscal do Trabalho e o MPT, e na terça nós fizemos, então, a operação que culminou no reconhecimento da situação de trabalho escravo e no resgate dos trabalhadores. E na terça mesmo nós voltamos para Marabá, o resgate foi feito na cidade de Tailândia, que é um pouquinho mais ao norte
de Marabá, voltamos para Marabá e começamos ali as tratativas, né, para pagamento das indenizações, pagamento de verbas rescisórias, etc. Por que eu estou contando essa história toda para vocês? Para dizer que esse é um caso completamente atípico. Não é comum que a gente receba essa demanda num dia, no outro dia a gente saia e tenha que reunir ali os atores locais. O mais comum é que essa parte de resgate ela seja coordenada nacionalmente pela DETRAI, com participação desses atores, como o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Federal e agentes de segurança pública, e aí comece a operação. Porque eu estou trazendo esse relato muito pessoal aqui para dizer assim que nessa operação a primeira coisa que eu me senti foi muito perdida de, meu Deus, como nós vamos fazer isso? Quem nós vamos ligar? E a sorte era ter ali alguns desses atores já conhecidos e mapeados e a operação aconteceu. Mas eu trouxe essa história talvez para contar para vocês um detalhe que eu acho que não é um detalhe, por que eu resolvi estudar política pública e não o perfil de trabalhadores ou só o papel do MPT ou o papel da universidade, por que a política pública? Porque talvez, não sei se trauma, mas acho que um pouco desse meu começo me ensinou que a efetiva erradicação do trabalho escravo no Brasil só vai acontecer, e ela acontece quando há uma política nacional, uma política de Estado perene, que é composta por diversas ações e por diversos agentes coordenados, articulados e harmonizados. Então, eu acho que se eu sair daqui, tiver que sair daqui e dizer, olha, caiu a minha conexão e eu só vou poder passar uma informação para vocês, a informação que eu quero deixar é a erradicação do trabalho escravo, ela se dá pela atuação de muitos agentes. E ela precisa desses múltiplos agentes e que esses múltiplos agentes estejam fortalecidos e coordenados, para que a gente realmente chegue naquele nosso objetivo, que está ali, inclusive, nos objetivos da Agenda 2030 da ONU, que é erradicar o trabalho escravo. E aí eu trouxe essa foto para vocês, né, que tem aqui a participação de um colega do MPT, um representante da Polícia Federal, do Ministério Público Federal e da Auditoria Fiscal do Trabalho, para começar a falar um pouquinho, então, dessa política pública. O primeiro ponto que eu quero falar para vocês é que quando a gente está falando de política pública, a gente está falando de uma política que é organizada pelo Estado brasileiro, no caso de uma política pública brasileira. Então, ela tem como sua maioria ações que são ações governamentais, elas são feitas por agentes do Estado, mas que necessariamente lidam, até pelo seu objeto, com a participação também de entes que não são só estatais. A gente tem aí a colaboração e a participação muito efetiva da sociedade civil, das universidades, de entidades religiosas, e aí eu vou falar um pouquinho da participação deles nessa história. O início da política pública no Brasil remonta da década de 90, que é também aquele contexto em que houve o reconhecimento oficial pelo Brasil de que havia trabalho escravo aqui, né, trabalho em condições análogas a de escravo, ou essa forma contemporânea de escravidão. Isso isso coincide, né, isso se dá no mesmo contexto em que houve em que foi apresentado o caso contra o Brasil José Pereira, na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, e lá o Brasil, entre outras medidas que o Brasil se comprometeu em adotar para chegar a uma solução amistosa, foi a de reconhecer a prática. Então, isso vem muito da própria concepção das políticas públicas, de que o primeiro elemento para uma política pública é o reconhecimento de que existe um problema social a ser tratado. Isso a gente classifica, né, em quem estuda política pública, como a agenda. Nós temos que trazer para a agenda do Estado o reconhecimento de que há um problema social. Isso, no Brasil, a gente estabelece como marco a década de 90, especialmente 94, 95. A partir de então, houve um fortalecimento da atuação dos agentes que faziam a fiscalização
as inspeções para verificar a existência de trabalho escravo, especialmente por meio do grupo móvel, vinculado ao Ministério do Trabalho. Esse grupo móvel é assim chamado porque ele efetivamente se locomove, ele vai de local em local de trabalho verificar se ali há trabalho escravo ou não. Ele é composto normalmente por auditores fiscais do trabalho, com a participação do Ministério Público do Trabalho, isso tradicionalmente. Depois de algum tempo, o que foi ficando muito claro na nossa atuação é que, e aí o mote, eu acho que da minha apresentação, é que é preciso a reunião dos esforços de outros agentes também, e eles foram sendo agregados a essa atuação do Grupo Móvel, como o Ministério Público Federal, a Defensoria Pública da União, que tem um papel muito importante na defesa dos direitos individuais dos trabalhadores, mas agora, mais do que nunca também, a assistência social municipal e estadual, mas também vinculada ao Ministério, e também a sociedade civil organizada. Isso quer dizer assim, que não havia trabalho escravo no Brasil antes da década de 90? Não. Os registros, né, que nós temos de denúncias de trabalho escravo, eles são, na verdade, eles datam, inclusive, do início da exploração do trabalho no Brasil, no período colonial, mas falando de um período aqui mais próximo da gente, a partir da década de 70, nós temos diversas denúncias, especialmente da Comissão Pastoral da Terra, que, ao chegar nessas áreas de fronteira agrícola do Brasil, se deparavam com condições de trabalho que eram consideradas indignas e de extrema degradância. E aí eu estou contando isso para vocês para dizer que o que eu vou discutir um pouco com vocês é a importância do fortalecimento de toda essa rede que atua na erradicação do trabalho escravo, e também quais são os nossos limites e quais são as nossas dificuldades hoje nessa política pública, e um possível caminho que eu quero discutir com vocês, e que foi que eu trouxe a partir da minha dissertação de mestrado. Então, vamos lá. Primeiro, eu já vou abrir aqui um pouco com desafios, né? A gente, quando vai fazer uma defesa de dissertação, não sei se eu estou errada, mas foi assim que eu fiz, a Lívia estava lá, qualquer coisa ela disse que eu estava errada. Mas a gente normalmente apresenta o nosso problema, explica qual foi o nosso iter de pesquisa, né, o itinerário que a gente percorreu, e no final a gente entrega a nossa conclusão. Aqui com vocês eu vou tomar a liberdade de fazer o contrário. Eu vou fazer, na verdade eu vou trazer minha conclusão, e a partir dela vou apresentar um pouco desses desafios que eu enxergo para a política pública de erradicação ao trabalho escravo. A conclusão que eu cheguei na minha pesquisa é que nós temos no Brasil hoje uma política pública bastante sofisticada, inclusive elogiada e tida como modelo pela Organização Internacional do Trabalho, a ser adotada internacionalmente, mas que essa política é atravessada o tempo todo por alguns desafios muito significativos e que tornam essa política mais instável. E um desses problemas que eu detectei é que, se a política pública necessita necessariamente de um trabalho em rede coordenado, o que vai atrapalhar, o ponto mais sensível que pode atrapalhar essa política pública é que um desses atores esteja enfraquecido. Aí eu trouxe aqui como desafio esse cenário de instabilidade político-administrativa que enfrenta o Brasil. Então, se nós estamos falando de uma política pública, uma política de Estado, um cenário de instabilidade político-administrativo vai fazer com que essa política seja enfraquecida. Eu aponto aqui como alguns desses problemas, as constantes reformas ministeriais que nós temos no Brasil. Eu acompanhei a Comissão de Erradicação ao Trabalho Escravo de 2018 a 2022, mas isso não se tornou falacioso depois de 2022. A comissão que faz toda a coordenação hoje da política pública, inclusive com a aprovação do Plano Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo no Brasil, a CONATRAI, ela esteve vinculada nesses
pouco mais, esses 4 anos que eu estudei, ela esteve vinculada a 5 ministérios diferentes. Desde o Ministério do Trabalho, Ministério dos Direitos Humanos, Ministério da Família, Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, agora o Ministério dos Direitos Humanos. E essa mudança de pasta e essa mudança ministerial provoca sempre uma desarticulação ou pelo menos uma paralisação momentânea das atividades da comissão. Então, você tem um órgão de cúpula no Brasil, que é uma comissão não só governamental, não só estatal, ela é formada por todos os atores, ou pelo menos pelos principais atores que atuam nessa política, e ela vem, ao longo da sua história, constantemente tendo suspensão de atividade por mudança do ministério a que ela pertence, ou pelo menos a que ela se vincula. Outro ponto que eu também detectei na minha pesquisa e que atrapalha de sobremaneira a política pública são os cortes orçamentários. Nós tivemos ali, pelo menos em 2017, 2019 e 2022, cortes orçamentários significativos em alguns desses órgãos que atuam na erradicação do trabalho escravo, e essa é uma forma que é muito efetiva de, se eu não preciso extinguir se eu não posso extinguir aquela instituição, eu posso paralisar suas atividades por meio de cortes orçamentários. E aí eu vou dar um exemplo para vocês. Quando eu estava lá em Marabá, um desses cortes orçamentários feitos e que acabou impactando no trabalho da Superintendência Regional do Trabalho em Marabá, fez com que os auditores não tivessem orçamento para imprimir as guias de seguro-desemprego. Eu não sei de tudo que já foi falado aqui nos outros 5 encontros que nos precedem, mas eu imagino que vocês saibam que no momento em que há o resgate dos trabalhadores e eles são reconhecidos como trabalhadores escravizados, eles têm direito ao seguro-desemprego. Só que eles só têm direito a receber esses valores se e tão somente se essa guia do seguro-desemprego é preenchida. Então, se você não tem a guia, você não tem o pagamento continuado dessa verba, desse direito, né, dessa indenização. Aí eu pergunto para vocês, pode parecer uma coisa menor, às vezes quando a gente está falando em estrutura de Estado, em compromissos internacionais assumidos, mas a manutenção dos orçamentos dos órgãos públicos que atuam na erradicação do trabalho escravo é um elemento essencial para que a política se mantenha forte. Isso é tão verdade que no acórdão, na sentença de condenação do Brasil na Corte Interamericana de Direitos Humanos, ficou ali consignado que a manutenção dos quadros e da estrutura do Ministério do Trabalho e dos agentes do Grupo Móvel era uma obrigação do Brasil. Essa obrigação, portanto, administrativa foi tornada uma obrigação jurídica, porque sem ela a efetivação do direito não acontece. Outro exemplo também que acaba influenciando ou impactando na política pública é a própria ausência de concurso público. Vocês talvez conheçam esse dado, a Auditoria Fiscal do Trabalho não tem concurso público desde 2013, são mais de 10 anos, esse ano o concurso ele foi lançado, mas ainda não houve nomeação e posse desses servidores, e isso faz com que a própria fiscalização e as forças-tarefas fiquem mais difíceis, porque a gente tem dificuldade de compor a força-tarefa com auditores fiscais. Em Marabá, por exemplo, o que isso significou? A aposentadoria dos motoristas da superintendência, e nós, muitas vezes, para fazer força-tarefa, tínhamos que buscar esses motoristas em outros órgãos, e muitas vezes eles eram do próprio Ministério Público do Trabalho. E isso instabiliza uma política pública. Outro ponto que eu também trouxe aqui para conversar com vocês, e que eu acho talvez um dos mais sensíveis hoje para o trabalho escravo, é o seguinte:
Essa instabilidade política, essa instabilidade administrativa, ela acaba refletindo na política pública como um todo. Mas um gargalo que foi identificado nos últimos anos, quando se trata de resgate de trabalhadores no Brasil, foi a invisibilidade de algumas vítimas. E eu trouxe aqui como exemplo para vocês o trabalho da mulher, o trabalho dos indígenas, o trabalho de imigrantes e de pessoas indocumentadas no Brasil. Essas pessoas que são invisibilizadas, elas não aparecem tanto na estatística de resgatados, ou seja, elas podem ser vítimas de trabalho escravo, mas elas não são alcançadas pela política pública. Quando a gente fala da instabilidade político-administrativa, que serve para a política como um todo, o resultado é especialmente nefasto para esse público aqui invisibilizado. Além disso, outro ponto que também afeta diretamente essas pessoas é a crescente desregulamentação e desproteção trabalhista. Então, sempre quando há uma disputa no cenário político, no cenário econômico, sobre o conceito de trabalho escravo, e se tenta diminuir o trabalho escravo, especialmente com a retirada do conceito de degradância e das jornadas exaustivas, ou quando se amplia as possibilidades de terceirização e se torna a terceirização irrestrita, como vem acontecendo no Brasil, ou a reforma trabalhista também tentando excluir da proteção e do patamar mínimo de proteção da CLT algumas figuras, o que a gente verifica é que todos os trabalhadores no Brasil são atingidos, mas especialmente aqueles mais vulneráveis, como as mulheres, indígenas, migrantes, e sem dúvida, e todas as estatísticas mostram isso, as pessoas negras, que vão ocupar postos de trabalho informal e de trabalho precarizado, muitas vezes não atingidos pela política pública de erradicação ao trabalho escravo, que tem tradicionalmente como foco as relações de emprego. Então, se eu torno a relação de emprego cada vez mais exclusiva e cada vez mais restrita aos trabalhadores, eu estou necessariamente tendo um impacto desproporcional na política pública de trabalho escravo para as pessoas mais vulnerabilizadas. E outro ponto também que eu trago para a reflexão de vocês quando a gente está falando de escravidão, especialmente nesse tema que envolve escravidão, gênero e raça, é também a composição das nossas instituições. Antes disso, eu vou só explicar um pouquinho esse slide para vocês, para não ficar uma coisa muito desconexa. Esse gráfico aqui, acho que essa imagem já ficou até um pouco conhecida, ela vem sendo difundida cada vez mais, é um recorte dos trabalhadores resgatados no Brasil. E é uma pirâmide em que divide esses trabalhadores por gênero. Aqui, em verde, as mulheres, aqui, em azul, os homens. A gente consegue ver que existe uma discrepância muito grande entre os trabalhadores, homens e mulheres resgatados. Se fala aí, esse número varia um pouquinho, ele oscila um pouquinho ano a ano, mas algo em torno de 95% dos resgatados no Brasil são homens, 5% dos resgatados no Brasil são mulheres. E aí fica sempre aquela pergunta, não existem mulheres resgatadas, não existem mulheres escravizadas no Brasil? E a minha pesquisa, ela foi muito no sentido de apontar que não é que elas não existam, elas existem, elas muitas vezes não são alcançadas pela política pública. E por essas questões que eu vim trazendo para vocês, mas em especial por uma, que é o nosso conceito de trabalho. A divisão sexual e racial do trabalho, né, que é aquela divisão que faz com que culturalmente, tradicionalmente, alguns trabalhos sejam considerados de homens, alguns trabalhos sejam considerados de mulher. Essa divisão faz com que se relegue às mulheres funções que normalmente não são tidas como trabalho. Ou são uma ajuda, ou são um bico, mas não são reconhecidas como trabalho e, portanto, não têm a proteção da regulamentação trabalhista. Aí, por isso que eu concluí na minha pesquisa que para os homens, quando a gente está falando de trabalho escravo, a dúvida que surge é, o que é escravo?
Escravo é a jornada exaustiva, o trabalho degradante, a limitação de locomoção, a retenção do documento, é o truck system, isso é trabalho escravo. Quando é para a mulher, a discussão não está no que é escravo, é anterior a isso, é o que é trabalho. Então, essa foi uma das minhas conclusões, e também a baixa incidência da política pública em alguns desses locos, né, alguns desses locais, desses locos não, desses loci, que eu aprendi que em latim o plural é loci, mas alguns desses locais em que poderiam ser encontradas mulheres, como no trabalho sexual, o trabalho doméstico e o trabalho de cuidado. Além disso, algumas figuras também que a própria Organização Internacional do Trabalho considera como de escravidão, como casamento forçado e adoção ilegal, que não são muito alvo, né, dessa política pública de erradicação ao trabalho escravo. Além disso, eu acho que não tem como a gente ter esse debate sem tratar um pouco sobre as nossas instituições. E eu não quis aqui trazer as instituições alheias, né, trazer aqui, mas eu tenho certeza que isso retrata todas as instituições brasileiras, eu achei por bem trazer a minha, né, trazer a minha casa, trazer um pouco aqui do retrato do MPT. O MPT é a única instituição, pelo menos dos últimos censos que foram realizados, é a única unidade do Ministério Público brasileiro que tem mais mulheres do que homens como membros. Então, somos mais mulheres do que homens, isso se deu a partir do concurso de 2018. Então, fiquem com esse dado, é a única das instituições que tem mais mulheres. Apesar disso, quando a gente analisa os cargos, por exemplo, os encargos da alta administração e os postos de liderança, nós temos aí um percentual de 83% de homens, 17% de mulheres. Então, na instituição mais plural do Ministério Público brasileiro, ainda há uma subrepresentação de mulheres nos postos mais altos. Isso fica ainda mais crítico quando a gente faz aqui um recorte de raça. Ao analisar entre as membras e membros com encargos da alta administração e postos de liderança, quando eu faço um perfil racial, eu tenho 83% são brancos, 17% pardos. Isso quer dizer que está faltando alguma coisa nesse gráfico aí, né, nessa pizza. Não foram detectados no último censo, esse censo do MPT é de 2024, ele não tem um mês de lançado ainda, talvez vocês sejam alguns dos primeiros a ter acesso a esse censo, ele está fresquíssimo, mas ele já nos mostra o seguinte, nos cargos de alta administração e liderança no MPT, nós temos pessoas brancas e pardas, falta aqui pessoas pretas. O percentual não aparece porque foi 0. E isso eu trouxe, não para fazer uma crítica ao Ministério Público do Trabalho, que é uma instituição que, inclusive, foi a primeira do MPU a ter cotas para pessoas negras para o concurso de procurador e procuradora, mas para trazer uma reflexão mesmo. Quando a gente está falando desse desafio, que é a política pública, chegar a perfis mais vulneráveis, nós estamos falando também de um problema de representação e representatividade. É necessário que as nossas instituições, e todas elas, se tornem mais plurais e representativas, para que esses problemas sejam mais visibilizados, e mais tratados, e mais enfrentados. É uma provocação que eu deixo para vocês, mas também para mim, e também para a minha instituição. E aí, para concluir, porque eu sei que eu estourei totalmente meu tempo, eu queria dizer o seguinte, quando eu fiz a pesquisa, minha pergunta era, a política pública brasileira, ela se preocupa com gênero e raça? E a resposta que eu encontrei foi, ela discute, isso aparece de forma vernacular, isso aparece no dicionário, nas palavras, mas isso não se reflete de forma concreta nas atuações. Tanto porque, se a gente analisa a política nacional de política para mulheres, não existe a referência a trabalho escravo. Se a gente analisa a política nacional de enfrentamento ao trabalho escravo, não aparece a preocupação especial com gênero. Então, o que é preciso, né? O que nós precisamos fazer para trazer esse recorte?
E aí, quando eu falei para vocês que isso aparece de forma vernacular, isso aparece nas palavras, o que eu detectei na pesquisa é que quem ainda traz isso na discussão, quem ainda tenta trazer isso para o debate, são mulheres, eram as mulheres que traziam essa preocupação, e os representantes da sociedade civil. Então, o que eu estou tentando deixar como mensagem aqui para vocês é, quando a gente fala da importância da pluralidade na política pública, no fortalecimento de cada um dos elos dessa política e no aumento da representatividade, da pluralidade também nesses elos da política pública, no fundo o que a gente está querendo falar é, nós queremos que mais brasileiros sejam resgatados e que entre esses brasileiros estejam cada vez mais mulheres, cada vez mais pessoas negras, cada vez mais indígenas, cada vez mais trabalhadores migrantes. Quer dizer, nós queremos que a nossa política seja mais efetiva, especialmente para os grupos mais vulnerabilizados da nossa sociedade. E isso se dá com uma política pública fortalecida, uma política pública em que seus atores tenham autonomia e meios, inclusive materiais, para atuar e que haja uma efetiva preocupação com essa agenda de forma institucionalizada e perene em cada uma desses atores e que esses atores também sejam provocados a se transformar internamente em ambientes mais plurais. Eu acho que esse era um pouco da provocação que eu queria trazer para vocês. No mais, eu me coloco inteiramente à disposição para as perguntas e para o debate. Estou aqui ansiosa para ouvir também a apresentação da Odete. E quero, enfim, somar e contribuir com vocês como eu puder. Obrigada. Nós agradecemos, Luísa, foi muito interessante a sua exposição, né? Muito chocante também os dados, né? A gente fica preocupado e como eles acontecem, é muito importante que a gente estude sobre o tema, poder ser pessoas aqui que estão aqui, que serão os futuros gestores, né, as pessoas que estão aí, né, nós acreditamos que é possível mudar, e é através justamente da pesquisa do conhecimento. Muito obrigado. Mas, sem mais delongas, eu vou passar aqui a palavra para a Maria Odete. Maria, se for usar algum slide, pode, né, ficar, mas pode testar, mas então beleza, já vou passar direto. Estou convidar novamente o pessoal a ligar a câmera, quem quiser, comentar no meu chat aí quem chegou depois de onde você já nos acompanha, e em que área atua também. Estou vendo aqui muitos alunos do começo do curso, a gente fica muito feliz de você já estar participando com a gente. Maria, é com você. Olá, boa noite novamente a todas e todos. Vou ligar aqui o meu cronômetro, porque eu adoro falar, e aí eu vou acabar passando. Acabei que não fiz uma apresentação, porque partindo também um pouco do que Luísa falou, e eu estava conversando com Lívia, e aqui fiz várias anotações e queria já iniciar parabenizando a coragem e os dados de Luísa. Primeiro, coragem, e vou dizer por quê, porque acho que quando a gente fala na nossa pesquisa e fala na nossa atuação, seja no Ministério Público do Trabalho, no Ministério do Trabalho e Emprego, no Astro Trabalho, e a gente se revela dentro dessa instituição e se mostra enquanto instituição que necessita de uma pluralidade que a gente defende tanto na academia, porque todo mundo que pesquisa trabalho escravo e que pesquisa gênero e que pesquisa raça vai falar que a sociedade toda precisa trabalhar dentro de uma aceitação de gênero e raça. Mas a gente precisa olhar para as instituições historicamente e entender que, historicamente, brancos, homens brancos, são a maioria das nossas instituições, seguidos de mulheres brancas, né? E aqui, minha própria meia-culpa dessa história toda. Então, quando a gente fala de política pública, e aí entrando nessa história, mais do que mostrar os dados, porque não fiz pesquisa em política pública, quis primeiro falar da minha experiência também enquanto integrante de uma instituição que passa agora a falar sobre política pública de trabalho escravo e de outros setores de vulnerabilidade no Poder Judiciário. O que é que a gente tem feito? O CNJ, em 2021, ele
lançou um protocolo de julgamento, né, a partir de gênero, né, sobre a questão do gênero, a perspectiva do gênero, e agora o CJT e o TST abraçaram uma causa de política pública interna de um protocolo de julgamento observando diversas questões de vulnerabilidade, entre elas a de trabalho escravo. E por que é importante? Né? Luísa estava falando que quando ela entrou no MPT, ela foi lá para o norte. Quando eu passei no concurso da magistratura, do trabalho, ainda não existia o concurso unificado. Hoje, certamente, as pessoas que passam, as últimas do rol, vão para o norte. Porque, em verdade, talvez seja a região que seja mais necessitada de grandes alterações sociais, e isso vai ser feito através de políticas públicas, tá? Então, quando já passei aqui, passei em Recife, sou de Recife, passei em Pernambuco, e desde então eu estudava trabalho escravo, porque já estudo trabalho escravo, assim como vocês, talvez uma boa parte, desde a universidade, fez parte da minha pesquisa de conclusão de curso e tal. E antes de ser juíza, fui servidora há 10 anos, já tinha trabalhado no interior, trabalhava na capital, e me incomodava muito a ideia de que quase não há ação que verse sobre trabalho escravo em Pernambuco. E eu não consigo imaginar uma capitania hereditária como Pernambuco, até os dias atuais, não ter ação sobre trabalho escravo. A gente pega uma zona da mata, como Ipojuca, Cabo Santo Agostinho, Ribeirão, que tem um corte de cana impressionante, e a gente não tem informação sobre o trabalho escravo. A gente tem uma ação do Ministério do Trabalho e Emprego, uma ação do MPT, né, buscando isso, mas isso não chega no judiciário. Isso me intrigava muito. O que é que falta? Será que o que falta é a visão da sociedade sobre o trabalho escravo contemporâneo? Porque a gente ainda tem, infelizmente, no senso comum, um trabalho escravo tradicional, né, clássico. Será que é isso? Será que a gente não sabe muito o que é o 149 nos dias atuais? Será que as pessoas, os advogados, e aí pesquisando, descobri que isso tem um fundo de verdade. Será que os advogados têm medo de botar que é trabalho escravo porque o judiciário não vai julgar, não vai dar procedência porque acha que os escravos todos precisam estar acorrentados? Ou será que, ainda que não falemos em política pública administrativa, e eu vou chegar lá, será que quando a gente vai analisar enquanto judiciário, a gente vê os fatos, mas a gente não enquadra eles no trabalho escravo contemporâneo? Então, essa inquietação acabou sendo o objeto da minha primeira pesquisa, que foi minha pesquisa de mestrado, que foi analisar umas ações, umas poucas, 380 ações da BRF, de trabalhadores que saíram daqui e foram para o Mato Grosso para poder trabalhar na planta produtiva da Sadia. Dessas 380 ações, 182 versavam sobre trabalho escravo. Na verdade, 182 versavam sobre os fatos ensejadores do trabalho escravo contemporâneo. Sabe quantas delas tinham um pedido de reconhecimento de trabalho escravo? Uma. Todas as outras traziam todos os fatos iguais, tal qual essa que pediu o reconhecimento de trabalho escravo. Mas nenhuma delas pediu o reconhecimento. E aí, trago para vocês o resultado da pesquisa. Em resumo, o resultado da pesquisa é: a ação que pediu a condenação de reconhecimento ao trabalho escravo foi improcedente. Mas esta mesma ação julgou o pedido de indenização por danos morais em razão das falsas promessas, das horas da jornada extensa de mais de 12 horas, da questão da origem, de não conseguir retorno para casa, das falsas promessas e tudo mais. Isso foi julgado procedente. Mas veja, se tudo que a gente trabalha no 149 está nesses fatos que foram reconhecidos para fins de dano, qual é a dificuldade de a gente entender que isso é um trabalho escravo contemporâneo? Porque dessas ações, a esmagadora maioria, salvo engano, mais de 90%, julgou a procedência das falsas promessas.
julgou a procedência das mentiras do empregador, julgou a procedência de tudo que estava errado, que estava sendo pedido, mas ainda assim, não reconheceu como trabalho escravo. E aí isso me tomou de assalto e disse, peraí, a gente precisa ir além nessa pesquisa e entender o que é que o Poder Judiciário está entendendo como trabalho escravo. Será que a gente, integrante desse poder, está tendo consciência da prática do 149? O que é que a gente está fazendo enquanto instituição para entender que essa prática existe? Para, a partir daí, a gente poder julgar. Porque, no fim das contas, eu comecei a entender ali que o Código Penal não estava sendo muito bem trabalhado pelos juízes do trabalho. A gente estava com algum problema de entendimento. Então, quando Luísa fala de política pública, da integração dos agentes enfraquecidos, eu digo que essa fraqueza, ela advém de tudo aquilo que ela falou, de corte orçamentário, de alterações ministeriais, mas eu acho que também, e aí estou falando do judiciário, tal como ela disse, estou mostrando as minhas feridas, do entendimento do judiciário sobre o que é trabalho escravo. Então, a política pública para o judiciário, ela tem um passo antes, ela vem um passo antes. A gente precisa entender o que é trabalho escravo contemporâneo. Veja, a gente trata de trabalho. E aí, pensando nisso, a gente vem para mais uma agravante. Alterações normativas e alterações sociais dentro da estrutura do Poder Judiciário. Por quê? Alterações normativas que tratam de desregulamentação, que tratam de afastamento da competência dos trabalhos informais, em razão, ou seja, de pejotização, seja de trabalho informal mesmo, né? Porque quando você diz que é uma pejotização de representante comercial todo estabelecido, é uma coisa. Se você diz que um lavador... Eu peguei esse processo, estou lhe dizendo, eu peguei. Um lavador de carro, ele estava como MEI, recebendo menos de um salário mínimo e trabalhando 14 horas por dia. Então, assim, acabaram fazendo um acordo, mas ela dizia, a advogada está reclamando do Lava Jato, doutora, mas o MEI está aí. Eu disse, sim, doutora, vamos... A senhora não quer começar a conversar comigo sobre o MEI desse rapaz, não, né? Aí ela voltou atrás e aí se organizou para reconhecer o contrato e tudo mais. Então, acho que toda essa desregulamentação que está sendo realizada pelas alterações normativas é um passo muito largo para que a gente aumente ainda mais essa precarização e que vai desaguar no trabalho escravo. Isso é uma grande preocupação. Seguido de uma postura do judiciário que data vênia os entendimentos dos tribunais superiores, porque sempre tem que ter um data vênia antes, porque o CNJ gosta dele, a gente está afastando a competência do seu trabalho. Veja, se no seu trabalho, presta atenção, se no seu trabalho a gente está com dificuldade de reconhecer o trabalho escravo, avalie na justiça comum. Aí acabou, aí nunca mais vai ter ninguém escravizado na vida, né? Então, a partir do momento que a gente tem o afastamento da competência do seu trabalho para questões de informalidade e para questões de desregulamentação, o cenário fica ainda mais difícil. E aí, mais uma vez, lambendo as minhas feridas, é o seguinte: quando a gente do judiciário vai tratar sobre alterações legislativas, a gente precisa, antes de tudo, entender que, a despeito de haver alterações legislativas, existe uma Constituição que nos rege. E o que está acontecendo é uma desconstitucionalização. É uma afronta direta ao que está na Carta Magna. É uma afronta direta ao que está na norma constitucional. E aí você diz, tá, mas alterou. Tá, mas tá tudo certo alterar. Você pode alterar 50 vezes. Mas se não estiver de acordo com a Constituição, não vai valer. Então, o judiciário ele precisa olhar para dentro e dizer e se perguntar se essa atividade primeira do julgar está sendo acompanhada da Constituição embaixo do braço, porque eu acho que isso não tem acontecido. Então, e aí, de fato, agora entra na política pública, porque até então era uma questão administrativa interna e jurídica, para dizer que, pensando nisso, o CSJT e o TST estão encampando agora, na verdade, todos os grupos de trabalho já entregaram os seus estudos, os seus textos, um protocolo de julgamento discriminatório.
Então, teremos, a partir de gênero, sob a perspectiva, né, de gênero, de pessoas com deficiência, de idosos, de trabalho infantil, e gênero aqui é gênero, equidade, tá? E todas as questões que permeiam a questão de gênero, e o trabalho escravo. Então, participamos, eu, um juiz do Pará, uma juíza de Minas e uma juíza do Rio de Janeiro, para todos pesquisadores sobre o assunto, para a gente montar um texto base que pudesse, claro, ser apresentado às instâncias superiores para que fossem analisados. E aí, qual foi a ideia? A ideia é ouvir, porque se a gente tem essa dificuldade interna, a gente precisa ouvir quem está passando. Então, para que isso pudesse acontecer, a gente fez algumas rodas de conversa, uma delas com a sociedade civil, né, com algumas instituições da sociedade civil, e aí de Açailândia, no Maranhão, que tem uma incidência bastante grande por causa, né, dos migrantes. A Açailândia é um problema de lá e é um problema de quem migra para outros lugares, né? Mato Grosso, CPT, né? Então, a gente pegou várias instituições que trabalham juntamente com a sociedade civil e também instituições estatais ou relacionadas ao Estado, como a própria Clínica de Combate ao Trabalho Escravo de Minas. A de Minas, a do Pará, a Universidade do Mato Grosso, né? A Repórter Brasil, que está, enfim, sempre dentro dessas incursões e desses trabalhos. E a ideia foi perguntar o que é que dificulta. Qual é a dificuldade antes e qual é a dificuldade quando chega no judiciário? Será que tem dificuldade para chegar no judiciário? E por que isso? Porque a gente queria, dentro desse protocolo de julgamento, trazer a dificuldade da sociedade civil e das instituições e também a dificuldade dos juízes. Porque se eu acabo de dizer que os juízes têm essa dificuldade, a gente precisa tratar delas. Então, o que é que a gente fez? Vou, talvez, chover uma olhada um pouquinho aqui com relação a isso, porque a Luísa já falou, da transversalidade. Então, questões como migração, como raça, como, mais do que raça, como origem geográfica também, para fins de trabalho escravo, porque essa migração que a gente trata de migração externa, né, de imigração, mas também a gente trata de migração dentro do Brasil. Então, esse meu primeiro estudo do mestrado, veja, a origem era Pernambuco, para o Mato Grosso. E o governo do estado de Pernambuco foi instado a trazer esses trabalhadores de volta, porque eles não estavam conseguindo voltar. Então, e é uma planta produtiva da Sadia, que é fofinha e que está no Natal de todo mundo na Globo, né? Está gravado, está tudo certo, é isso mesmo. Então, assim, acho que a gente precisa desmistificar, sabe, como é que a gente trata esse trabalho, como é que ele aparece para a gente, como é que a gente consegue vislumbrar isso dentro de um processo. Então, essa foi a ideia do protocolo de julgamento. E aí, onde a gente se baseou? Na Agenda 2030, na própria responsabilidade do Estado brasileiro, no caso da Pereira, e também na condenação da Fazenda Brasil Verde, que tem dentro de um dos pontos de condenação a necessidade de políticas públicas no judiciário, no legislativo e no executivo, em todas as instâncias do Estado, para reduzir esse trabalho escravo contemporâneo. E aí, a gente traz dentro desse protocolo, entrando só um pouquinho nele para que vocês tenham uma ideia mais ou menos de como é que a gente pensou, a gente traz a historicidade, que precisa ser trazida para apresentar que o trabalho escravo ele não é mais acorrentado, pode até ser, mas normalmente não é mais, que as amarras, na verdade, são muito mais psicológicas, né? As nossas amarras hoje estão dentro de uma expectativa de desejo de dignidade de vida, por isso que tantos saem dos seus lugares, a frustração do retorno para casa sem conseguir o que se planejou e o que se desejou, a vergonha de voltar para casa e ver os seus sem aquilo que tem, e isso faz o que eu chamo de ciclo de degradação, né? A gente volta, né? É recorrente. Então, esse exército de contingência de gente desempregada e informal e desesperançosa faz com que a gente tenha uma incidência cada vez maior. Veja, 2023 veio aí com um número alarmante e 2024 não vai ser diferente de resgate. E há uma subnotificação absurda. O MTF finalmente resolveu fazer um concurso
né, que agora a primeira fase, inclusive, foi adiada em razão enfim, da infelicidade do que a gente está vivendo no Rio Grande do Sul, né, e precisava mesmo ter sido adiada essa primeira prova, mas a gente já sabe, se for do jeito que foi no concurso unificado da magistratura, não vai entrar metade do povo que precisa, porque não foi aprovado metade das vagas para a prova oral, que nem aconteceu ainda. Então, então qual é a questão? Dentro do judiciário, para fins de políticas públicas, o protocolo tem a intenção de apresentar ao julgador um perfil que normalmente é mais vulnerável, ou quais são as características de vulnerabilidade desse perfil escravizado, quais são as competências necessárias a um juiz ou uma juíza para tramitar e julgar esses processos. Porque a Justiça do Trabalho, acho que os senhores sabem, é a justiça que mais tem audiência de instrução, em que se ouve, de fato, as pessoas. Então, a gente faz, sei lá, 18 audiências por dia, e dessas 18 audiências, sei lá quantas pessoas a gente ouve, muitas. E se a gente não tem a plena certeza de que aqueles processos são vidas, e a gente pensa que eles são só números, a escuta, ela deixa de ser ativa. E a escuta ativa, se ela é necessária dentro de qualquer processo, dentro de um processo em que há uma vulnerabilidade, ela é ainda mais necessária. Porque dentro desse processo, a gente tem uma pessoa acuada, certamente ameaçada, muitas vezes sem saber o que está fazendo ali, porque não sabe exatamente como se portar dentro de um mundo que é absolutamente diferente do mundo que ele está vivendo, de exploração. Então, uma linguagem simples, que entenda quem é aquela pessoa, que saiba a origem geográfica e social dessa pessoa, que consiga se comunicar da melhor maneira e da maneira mais tranquila, que coloque os cotovelos na mesa e diga, menina mesmo, pelo menos aqui em Pernambuco é assim, né? Vocês têm outras interjeições. Mas aqui o oxe, o menino é mesmo, rapaz, pronto, acabou. Só vai falar tudo da vida. E vai se sentir à vontade, porque tem alguém que está escutando claramente ela. Então, se você está perguntando se ela teve condições degradantes de trabalho, ela vai dizer que não, ela não sabe o que é degradante. Mas se você perguntar se ela tinha água para beber e como é que era o lugar que ela ficava, de repente, ela vai contar toda a história dela ali. Como é que ela chegou lá? Quem foi que chegou? Então, a aproximação com a vítima acaba sendo muito necessária. Lógico, com toda a habilidade para que não haja uma revitimização, com toda a habilidade para que nada que a infringiu, que a afligiu, possa novamente atacar, mas de alguma forma acolher para que ela se sinta à vontade no sentido de trocar e com a certeza de que ela pode ser ouvida de maneira clara, que o que ela tem a dizer é importante para o Estado, porque muitas vezes quando eles chegam lá, a única coisa que eles querem, a única coisa, é ser ouvido. E isso eu já ouvi. E aí, quando acabou a audiência, a minha escuta foi: a senhora é uma menina. Eu tinha acabado de entrar, né? Não foi agora com os meus cabelos brancos, não. A senhora é uma menina, mas a senhora me ouviu. Eu tive medo, porque na primeira audiência, o juiz que estava não me ouviu, não. Ele não precisava ouvir, porque era a audiência inicial, tá? Mas, assim, ela não sabia. E não foi explicado a ela como era aquele trâmite de audiência. E aí ela veio, posso dar um abraço na senhora? Claro que pode. Veio, abraçou. Veja, ela só queria ser ouvida. Claro, ela queria ter os direitos reconhecidos, mas antes disso, para que isso acontecesse, ela precisava ser reconhecida enquanto pessoa digna de ser escutada. Então, as políticas públicas, para além do externo, para além desses agentes se integrarem de maneira forte, elas precisam ser trabalhadas internamente. Dentro do Judiciário Trabalhista, é isso que a gente tem feito, e com o protocolo, o que a gente almeja, o que a gente intenta é, de fato, fortalecer o conhecimento sobre o trabalho escravo contemporâneo para que os juízes possam reconhecê-los a partir dos fatos, porque se tem aquele jargão, dá-me os fatos que eu te dou o direito, ele precisa ser colocado em prática, né? A gente não precisa da capitulação na petição inicial para poder reconhecer qualquer tipo de falta patronal,
principalmente as mais graves. E com isso, e a partir disso, que esse reconhecimento institucional do judiciário também seja das outras instituições, porque se o que a gente quer é que esse abismo social diminua, seja no trabalho escravo, seja na vulnerabilidade da informalidade, seja na vulnerabilidade do gênero, da raça, né, da pessoa com deficiência, da questão do etarismo, enfim, que possa começar das instituições para que o Estado em si se fortaleça. E em se fortalecendo, possa fortalecer a sociedade, para que isso possa virar efetivo. A efetividade é a começar de cada uma das instituições. A gente não pode esperar que tão somente a sociedade resolva isso e pressione as instituições, mas que as instituições, de pronto, também se manifestem junto com a sociedade, para que a gente possa tornar esses direitos realmente mais efetivos. Então, dito isto, eu acho que encerro por hora a minha fala, com 23 minutinhos aqui, e me coloco à disposição para que a gente possa conversar mais um pouco. Obrigada. Tá ótimo, Maria Odete, muito obrigado, nós que agradecemos. O pessoal tá doido aqui no grupo para poder disponibilizar o link do seu trabalho, o pessoal se interessa muito, tem muita gente que daqui do grupo saem muitos trabalhos de conclusão de curso, muitos temas de pesquisa, até do mestrado e doutorado, tanto aqui no FMG quanto em outros lugares também. Nós vamos encerrar por hoje, pessoal, para quem está assistindo no YouTube, nós convidamos vocês desejar participar do grupo de estudo do semestre que vem. Quem tiver alguma dúvida em relação aos resumos para poder obter o certificado, consulte lá aquela lista de informações gerais, tem um arquivo lá no grupo do WhatsApp. Se persistir alguma dúvida, pode consultar a minha, Maíra, eu ajudo, que será um prazer ajudá-los. Bom, muito obrigado, pessoal, até semestre que vem.